Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Estamos hoje começando, o primeiro dia da semana, dia do Senhor. Estamos começando a nossa segunda semana da campanha de 40 dias de jejum e oração, o caminho da santidade. E essa semana a ênfase vai ser em santificação, O objetivo dessa semana, que as lições desse maravilhoso devocional traz, é entender o chamado de Deus à santificação desde Abraão até a igreja. Então vão ser 7 dias, de lições de vida profunda para nós. E hoje o texto fala sobre sejam santos. Levíticos capítulo 20, versículo 7. Vou ler para vocês. Diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Como os irmãos sabem, eu sou o pastor Erifran, da Igreja Evangélica Batista em Bahia, e estamos na campanha de 40 dias de jejum e oração, certo, querido? Esteja conosco, compartilhe essa mensagem com alguém, que Deus possa estar abençoando sua vida e fortalecendo sua fé em nome de Jesus. A palavra santo, irmãos, ela tem, às vezes, gerado dúvida no coração de algumas pessoas. E ela, no seu original, ela significa separado. Você é separado do mundo. Deus te separou para a glória dele, para glorificar o Deus Todo-Poderoso, que é imanente, é transcendente, e ele te chama para que você glorifique a ele em santidade. Essa santidade, irmãos, ela é um ato progressivo. Ela também é um ato passional da sua fé. Pela fé que nós nos santificamos, pela fé em Jesus Cristo, e essa fé é Ele mesmo que nos dá. E, em último lugar, nossa santificação só será completa e perfeita quando Ele, na sua volta, recolher a igreja do Senhor para que estejamos com Ele, ou se antes Ele nos levar para estarmos com Ele. Então, queridos, dentro desse processo de santificação, é um ato que requer de nós um esforço considerável. E o apóstolo Pedro, ele faz algumas ponderações muito importantes. Pedro nos mostra 3 maneiras pelas quais podemos desenvolver um estilo de vida santo conforme aqueles que confiam no Senhor, Para que tenham a mente de Cristo aí. Então, na primeira carta de Pedro, no versículo 13, nós vamos ver o primeiro ensinamento. Primeiro ele diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente pela graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, o primeiro ensinamento que nós encontramos nessa passagem é que a santidade começa na mente. Ela começa na mente. Pedro instrui os seus leitores originais ou ouvintes originais que devemos confessar, devemos julgar os nossos pensamentos. Aquilo que está errado, lance fora, se arrependa imediatamente, tire da sua mente, reflita, faça reflexões sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus, a obra de Deus na sua vida. Especialmente, você só consegue fazer isso se for através da palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. E a motivação para uma vida santa deve ser sempre a graça de Deus. Essa graça nos dá esperança, essa graça ela nos revela aquilo que nos espera. Por isso que no livro de Lamentações tem, lá no capítulo 3, um versículo muito interessante, diz assim: que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, a graça de Deus se revela na esperança futura da vinda do Cordeiro como juiz agora, inspirando-nos a viver uma vida santa, uma vida de santidade, mesmo durante tempos de dificuldades, a sofrimentos, ou as situações difíceis que a vida possa nos proporcionar. Então, o primeiro ponto que esse texto nos ensina, de primeira carta de Pedro, é que nós devemos manter o foco
em Cristo, na vinda de Cristo. É isso que nós aguardamos ansiosamente. Então você que está aguardando a vinda de Cristo, ele não tardará e toda lágrima será enxugada em nome de Jesus. Obedeça, em segundo lugar, ao Pai em toda a sua vida. Versículo 14 até a parte B do 15 diz assim, ó: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo, aquele que o chamou seja santo. Então a segunda verdade é que nós precisamos obedecer esse Deus Santo durante toda a nossa jornada de fé e caminhada cristã. A fé, irmão, salvadora, que esse texto relata aqui, exige de nós arrependimento e abandono do velho eu, das velhas práticas, do meu estilo de vida. Se eu tenho aqui a mente purificada de Cristo agora, eu levo uma vida de forma diferente da que eu tinha. Eu digo sempre isso lá na igreja: se eu era um mentiroso, eu agora sou uma pessoa que fala a verdade. Se você e eu éramos pessoas, vamos dizer assim, escrava da bebida, do cigarro, do vício, seja lá o que for, da prostituição, ou seja lá o que for, Deus agora vai te dar um estilo de vida novo e você vai ser uma nova criatura. Como o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Corinto, diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Então, estabeleça, irmão, hábitos saudáveis de obediência, hábitos saudáveis que levem sempre a você perguntar a Deus, em momentos de dificuldade, pergunte para Deus qual é o melhor caminho, qual é a solução, Senhor. Eu não consigo, eu não tenho forças. Ore a Ele, que Ele vai te ajudar. A nossa separação, irmãos, do mundo para Deus será uma bênção. Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 12, diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Traga para a sua mente, para o seu coração, aquilo que agrada a Deus. Seja separado das coisas que te escraviza. Para o cristão, irmão, não há distinção entre sagrado e profano, não. Nós glorificamos a Deus em todos os momentos e em todos os lugares da nossa vida. Então, em primeiro lugar, mantenha o foco na vida de Cristo. Em segundo lugar, obedeça ao Pai com todas as suas forças, oferecendo sacrifício de louvores a Ele, arrependendo-se dos seus pecados, dos seus erros, todos os dias, e cultivando um estilo de vida que agrade ao Senhor. Terceiro e último lugar, irmãos, cresça na graça e no conhecimento da verdade e desenvolva uma santidade pessoal para com Deus. Versículo 15, 16 diz, no 14 ele diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, em terceiro lugar, nós devemos crescer no conhecimento pessoal dessa santidade que é dele e ele nos dá. Esse versículo fala muito bem disso. A vida cristã, ela não é, irmão, simplesmente um pendrive que você bota ali e escuta as suas músicas. Não. A vida cristã é desenvolvida. Ele nos chama a uma vida de santidade, e o autor de Hebreus diz que sem santidade é impossível ver a Deus, né? Então ele se revela nas Escrituras, ele nos dá essa capacidade. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, aquele que nos capacita a suportar essas aflições das nossas próprias vontades, e nós devemos pedir, orar ao Senhor para que Ele nos transforme nossas atitudes, transforme os nossos caráteres, embora ainda, irmãos, não possamos alcançar ainda a santidade absoluta, né, como esse texto fala, embora ainda não somos perfeitos, mas somos chamados para crescer na graça e no conhecimento. Quando nós, irmãos, substituímos práticas
diabólicas, né? Que vamos dizer assim, práticas mundanas, que nos aproximamos de Deus e Ele nos ajuda, nos capacita, nós não somente nos aproximamos dele, como também nós somos mais fortalecidos a viver uma vida de fé e esperança, uma vida que esteja condizente com a santidade de Deus. Então a santidade é um chamado divino que nos separa do pecado e nos aproxima de Deus. Olha só que bênção! O Senhor nos chama à santidade pela graça de Cristo Jesus. E embora nós possamos alcançar pelos nossos próprios méritos, embora nós não possamos alcançar pelos nossos próprios méritos, né, algo que nos melhore diante de Deus, o que nos melhora diante de Deus é arrependimento, é confissão. O que nos melhora diante de Deus é dependência, é ter o Senhor Jesus como o nosso único, suficiente Salvador e viver uma vida condizente com a santidade dele, não envergonhando o Evangelho. Por isso que Paulo escreve no Romanos diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nessas primeiras horas, nesse primeiro dia da semana, hoje, domingo, dia do Senhor, eu quero te chamar a uma vida de separação. Seja santo, seja separado, viva uma vida condizente com o Evangelho. Que Deus possa abençoar você, que se há alguma área da tua vida que precisa ser consertada, que Deus tenha misericórdia. Que o Senhor possa te fortalecer, te animar, te restaurar, a todos nós, né? Sempre tem alguma coisa para a gente tratar. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe essa vida e que haja, Senhor Deus, transformação, que haja um novo estilo de vida para louvor do teu nome. Assim que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Ore para que a igreja possa estar se santificando, para que as impurezas dos corações sejam quebradas, tiradas do nosso meio, e para que nós possamos ser um povo santo e irrepreensível em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.